Começa agora o Terceiro Setor, o programa que revela quem faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Destacamos o trabalho essencial das ONGs, as organizações não governamentais sem fins lucrativos, que ajudam a transformar este país com ações concretas e foco em uma sociedade mais justa. No programa de hoje, você vai conhecer a Ideal, Associação de Incentivo ao Desporto, Educação, Arte e Labor, dedicada a promover desenvolvimento humano, inclusão social e oportunidades para crianças, adolescentes e comunidades em situação de vulnerabilidade. Recebemos Márcia Dantas, fundadora e presidente. Tudo bem com você? Muito obrigada pela participação. Olá, estou bem, agradeço o convite. É uma honra estar aqui no programa com você. Conta pra gente, o que é essa ONG, a Ideal, que é em São Bernardo do Campo? A Ideal, ela nasce do anseio de duas pessoas, né? Que sou eu e o Anderson Rosa. Dois amigos que a gente sempre trabalhou. Eu sou professora de educação física e ele também. A gente sempre trabalhou com projetos sociais, prestando serviço em outras organizações sociais. E aí a gente pensou, bom, que tal se a gente montar uma organização social nossa, né? Para contribuir também com a sociedade, através daquilo que a gente tem expertise e tudo, e fazer a diferença ali através de projetos sociais. E aí, a partir disso, a gente criou uma organização social, mas a gente criou uma associação que ela tivesse o foco ali no esporte, na cultura, na educação, na inclusão social. Então, ela é uma organização hoje que a gente abrange várias áreas dentro das atividades que a gente tem. Nossa, vocês têm um trabalho muito grande, né? E muito diverso, muito amplo. Isso, inclusive para construir o estatuto da organização social, ele foi bem amplo, porque a gente queria justamente abranger ali as diversas áreas que nós já atuávamos, né? Então, trabalhou com esporte, com cultura, diversidade, com inclusão, com educação. Então, hoje, mas o foco hoje principal que a entidade hoje atua é o esporte, cultura e inclusão social. E como é que funciona fisicamente? Vocês têm um espaço, lá vocês recebem todos, tem as aulas, eu vi que tem torneios. Conta pra gente e para quem está em casa também. A entidade hoje, a gente não tem ainda um espaço que é uma sede própria no sentido nosso. O que a gente tem o nosso escritório sede, que fica lá em São Bernardo, que é um escritório que a gente ali atua, né, mais na parte administrativa, atendendo ali as famílias, realizando as formações dos professores. E as nossas ações, os nossos trabalhos, a gente atua em parceria com o poder público. Então, a gente tem concessão de uso dos espaços, né, dos espaços públicos, para a gente desenvolver. Então, hoje a gente tem um convênio municipal, que é o PELC, que a gente trabalha em São Bernardo do Campo. Nós atuamos em 14 centros esportivos de São Bernardo do Campo, levando atividades de esporte, de cultura. Então, lá tem aulas de dança, tem aula de balé, tem várias atividades que acontecem. A gente tem o projeto da ACAF, que é a Academia de Futebol Feminino, que é um projeto também que a gente tem concessão com a Secretaria de Esporte de São Bernardo do Campo, que a gente usa lá o CREC Baetinha. E nesse espaço hoje a gente atende um projeto de futebol feminino para 500 meninas e mulheres, que a gente atende desde 5 anos de idade até 60 anos de idade. O que é isso que nós estamos vendo? Essa é a CAF. É a gente participando lá. A gente participou de um festival na nossa arena, que a gente foi convidada, que inclusive a nossa arena também foi um espaço criado pela Júlia Vergueiro, né? Que é um espaço que lá é para oferecer esporte só para mulheres também. E aí a gente está participando do Joga Garota, que é um festival organizado muito bacana lá, e as meninas estão lá participando. E aí são adolescentes, né? Ou já mesmo crianças, menores? No nosso projeto, na ACAF, a Academia de Futebol Feminino, a gente atende a partir de 5 anos de idade. Então, meninas que querem... O projeto ele foi construído para... O objetivo principal do projeto é ter um espaço que a menina ou mulher queira jogar futebol. Então, para aquelas meninas que querem iniciar o futebol desde pequenininho, porque a gente, no nosso país, a gente tem isso para meninos, né? Sim. Tem muitos espaços para os meninos, sempre tivemos, né? Mas para as meninas nunca teve. Então, o futebol de base para meninas ainda é muito pouco o que é construído. E a gente, né, o projeto foi fundado pelo Isaac Guimarães, e aí, logo em seguida, eu já entrei com ele lá.
E a gente construiu um projeto que o objetivo principal é oferecer um espaço para que a mulher possa jogar futebol, seja ela a idade que ela estiver. Então, se ela quiser começar com 5, 6 anos, a gente está lá montando. Se ela que tiver 60 anos e nunca... Porque, às vezes, por exemplo, a gente pega mulheres de 40, 50, 60 anos que sempre quiseram jogar futebol, mas nunca tiveram oportunidade. E porque tem bastante gente. Tem bastante gente, né? Então, a gente tem lá das categorias... Porque a gente divide por categorias, né? Sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, sub-20 e aí adulto a idade que quiser. A atleta mais velha que a gente tem lá é uma goleira nossa, ela tem 60 anos. Né? E aí a organização ela faz várias outras ações. Né? A gente teve o Projeto Sinais, que foi um projeto do governo federal, que a gente trabalhava ali com a questão do esporte, lazer e cultura para pessoas surdas. Então, e desenvolvia a linguagem de Libras também para todos os públicos. Né? A gente ficou 1 ano com esse projeto, desenvolvendo lá também, em concessão, né? Sempre com concessão do espaço do uso lá, em parceria com os órgãos, com os poderes públicos, né? Com os espaços públicos. Nossa, lá. um trabalho tão bonito assim, nessa jornada que já dura quantos anos e quantas pessoas vocês atingiram? A instituição ela foi fundada em agosto de 2016, dia 1º de agosto de 2016. O ano que vem faremos 10 anos de organização social, né? Mas dentro do atendimento, assim, por ano, a gente atende uma média de 10 mil pessoas, né? Porque a gente tem muitas ações, isso de forma direta, né? Porque a gente também tem os atendimentos indiretos. Então, quando você pega uma atleta, por exemplo, que a gente vai atender, que vai participar das ações lá, a gente desenvolve várias ações para a família. Então, a gente não atende só atleta, né? Então, mas em média, por ano, a gente atende 10 mil pessoas, né? Então, já foi um número grande ao longo de quase 10 anos de projeto aí. Eu diria que a gente já atendeu aí mais de 90 mil pessoas aí nesse processo todo. Porque a gente trabalha, e além disso, a gente faz os eventos, que são eventos grandes, né? Então, a gente tem, agora, recentemente, nós fizemos a premiação da ACAF, que foi um projeto que a gente, a premiação que a gente faz como destaque do ano, é similar como se fosse o Melhores do Ano da FIFA, né? E a gente ensina as nossas atletas, desde pequenininha, a ter essa construção, essa base de vivenciar essas experiências que o esporte pode proporcionar para elas. Porque se em algum momento elas virarem atletas, ou seja, qual for a profissão, ela vai saber ali o que é subir num palco, o que é valorizada, reconhecida, né? Pelo trabalho que faz. A gente também faz o evento que a gente faz do PELC, que é o convênio. Aí foi um evento que a gente Vozes da Várzea? Isso, a gente foi no Sesc Campo Limpo, onde a Formiga estava presente lá. A gente foi ouvir a Formiga falar, né? Para trazer referência para elas, né, Renata? Porque nós, mulheres, não temos... Hoje nós temos. Mas se eu pensar, eu sempre fui atleta, sempre joguei futebol. Mas na minha infância, na minha adolescência, uma grande parte da minha vida adulta, a primeira atleta que eu fui ter como referência mulher no futebol feminino foi a Cici, né? Que eu era atleta, eu fui disputar um campeonato e ela estava participando dessa competição. Depois a Marta, né? Depois veio a Marta, a Formiga, né? Hoje a gente tem a Tamires, a gente tem muitas atletas hoje que são referência. E aí eu levei as pequenas, né? A gente trabalha até... aí foi para o Sub-12 esse evento, eu levei elas até lá para a gente ouvir a Formiga contar a história dela, né? Desse projeto que é Vozes da Várzea, tem um trabalho maravilhoso que é realizado em São Paulo e eles fazem um campeonato de várzea, né? E eles reúnem ali mais de 1.000 meninas para poderem jogar futebol. É muito bacana, é um evento lindo. A gente já teve o prazer, nós somos a delegação, nós chegamos a levar 230 meninas para participar desse campeonato. Na ONG A Ideal, esse projeto da CAF, do futebol feminino, é o principal projeto da ONG? Ele é um dos principais, né? A gente tem, então, dentro do projeto, a gente tem o PELC, que é o Programa de Esporte e Lazer da Cidade, que a gente tem em parceria com a Secretaria de Esporte. Tudo em Santo André. Desculpa, São Bernardo. Isso, tudo em São Bernardo, no ABC Paulista. A gente tem o ACAF, né, que é esse projeto que a gente tem. A gente tem um projeto Mulheres Incríveis, Histórias Fascinantes, que é um projeto que foi criado por mim e pela Valéria Vieira, que na época era vice-presidente da entidade, onde a gente criou, na pandemia, um projeto para dar voz a mulheres. Então, a gente queria que as mulheres contassem as suas histórias como forma de, primeiro, delas se apropriarem da própria história, porque, na maioria das vezes, nós mulheres não reconhecemos e não nos apropriamos da nossa história, né?
e depois empoderá-las, né? Empoderar outras mulheres, inspirar outras mulheres. Então, a gente tem esse projeto, já lançamos 2 livros. Então, agora, o ano passado, nós lançamos a 2ª edição, agora a gente está com a 3ª inscrição aberta. E para o próximo ano eu quero fazer um livro voltado para o futebol feminino. Então, eu quero trazer mulheres que jogam futebol feminino, mães, né? A gente tem dentro do próprio projeto ACAF muitas famílias que acompanham o projeto, que é muito raro a gente ter uma torcida, né? Porque quando a gente começou o projeto, nós tínhamos ali 15 meninas, né? Adultas na época. E aí depois a gente foi ampliando. Então hoje a gente vê lá, por exemplo, se você for num sábado lá no CREC Baetinha, você vai encontrar ali um monte de pai e de mãe em volta da quadra assistindo os treinos, né? Participando dos eventos com a gente. Então a gente tem lá essas ações que a gente realiza ao longo do projeto. A gente tem o projeto Gestos do Bem, que ele é um projeto que a gente dá um atendimento mais voltado para assistência social no sentido de ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, é um projeto que a gente faz doações de cesta básica, campanha do agasalho, a gente desenvolve e tem esse várias projeto ações. porque é bem diverso, a ONG é bem diversa, Isso, né? Então a gente tem a parte do esporte, a parte do lazer, da cultura, e a gente já viu vários espetáculos. O que são esses espetáculos? A gente constrói esse espetáculo aí especificamente, ele foi desenvolvido este ano no Departamento de Educação Inclusiva de Santo André. Esse a gente fez uma prestação de serviço lá em Santo André. E o Departamento de Educação Inclusiva de Santo André nos convidou e falou, olha, a gente queria desenvolver um projeto nas escolas para falar sobre bullying, sobre o combate ao bullying, sobre diversidade, sobre inclusão. E aí, eu e o Daniel, que é o ator que está aí, que atua comigo, nós criamos um projeto que chama Arca de Ninguém, de Todos Nós. Então, ele é um espetáculo teatral, onde a gente vai até as escolas. A gente estreou esse espetáculo no Sesc de Santo André, em abril, que era justamente no mês lá do autismo, né, do autista lá. E aí a gente fez esse espetáculo no Sesc de Santo André para falar sobre esses temas, né? E aí, na sequência, a gente fechou o projeto para a rede de Santo André. Nós encerramos agora, dia 5 de dezembro, a temporada, né? Então nós passamos em 37 escolas, fizemos mais de 90 apresentações e é um espetáculo maravilhoso, porque nesse espetáculo a gente leva de uma forma lúdica, divertida, mas reflexiva sobre o que é o bullying, né? Como a gente pode combater o bullying, como que ele fere a gente, a importância da diversidade e das diferenças, aceitar as diferenças para que a gente consiga conviver, e a importância da gente aprender a incluir todas as pessoas, sejam elas quem forem. Porque acho que isso eu brinco muito, né, nesse espetáculo, que eu falo o seguinte, bom, a gente está falando para criança, mas na verdade serve para todos nós, né? Porque de alguma forma, em algum momento, a gente passa por essas dificuldades, até pela nossa própria construção cultural, social, né, dentro da sociedade. E qual que é o feedback que você tem do público, das crianças e adolescentes que assistem a esse espetáculo de inclusão? Na maioria das vezes, eu acho que a gente está vivendo um momento muito bacana quando a gente fala das nossas crianças e adolescentes, porque eu acho que eles estão mudando o olhar que nós não tivemos oportunidade de aprender. Então, hoje, falar de inclusão e diversidade com as crianças é muito bacana, porque eles, habitualmente, como a gente tem crianças com deficiência dentro da escola, como a gente tem esse processo de inclusão sendo desenvolvido pela educação, é mais aceitável para eles, né? Eu acho que é uma consciência que eu acredito muito. Aqui é na parte da aí coleta. É dos Gestos do Bem, aí são os Gestos do Bem que a gente está fazendo doação para as instituições. Esse é o livro, um dos livros, né? Do Mulheres Incríveis, Histórias Fascinantes, que nós fizemos. Daqui a pouco a gente vai falar dos livros no segundo bloco. Mas conclui, então, sobre a questão do feedback na hora do espetáculo. Mas o feedback maior deles, que a gente escuta muito, é muito... Nossa, eu adorei, que demais! Mas teve muitas cenas que marcaram a gente, né? Nós tivemos um garotinho de 4º ano, que veio no final do espetáculo. A gente estava lá, depois que a gente apresentou, ele foi para a sala, e aí ele voltou, ele e mais 3 amigos, né? E aí ele voltou e falou assim, nossa, vocês realizaram o meu sonho. Aí a gente, qual que era o seu sonho? Assistir um espetáculo. Aí a gente falou assim, nossa, mas você nunca... 4º ano, né? A gente está falando de uma criança de 9 anos. Mas você nunca assistiu um espetáculo? Não, o meu sonho era assistir um espetáculo. Mas, assim, o sonho maior é que o tema que vocês trouxeram é muito bacana. Eu nunca mais vou esquecer.
Então, assim, a gente teve muitos feedback dos professores, da própria gestão da escola, né? Da importância de falar, porque não é um tema simples da gente abordar. Quando a gente fala dessas questões de inclusão, de diversidade, de bullying, né? Não é um tema tão fácil da gente levar para dentro do ambiente escolar. Né? Olha, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre esse tema. Nós vamos para um rápido intervalo e logo mais você acompanha a segunda parte desse bate-papo gostoso aqui no terceiro setor da Rede Alesp com Márcia Dantas, da ONG A Ideal. Você fique ligado, é rapidinho o intervalo. Nós seguimos com o terceiro setor aqui pela Rede Alesp, hoje falando da ONG A Ideal, que trabalha o mote transformando vidas, porque juntos podemos mais. Márcia Dantas, conta pra gente agora sobre essa questão ainda da inclusão, você falava do bullying, todos esses temas são tratados nos espetáculos? A gente procura sempre olhar a forma de que a gente pode incluir as pessoas. Por quê? Porque hoje, quando a gente fala de esporte, de lazer, de cultura, o espaço ele é para todas as pessoas. Então, a gente, dentro dos nossos trabalhos que a gente faz, a gente tem muitos alunos. A gente deu o exemplo do espetáculo Arca de Ninguém, que a gente fez esse trabalho dentro das escolas, mas isso acontece nas nossas oficinas, né? Então, por exemplo, lá no projeto de futebol, eu tenho alunas autistas, que participam do projeto. A gente tem alunas que têm outras deficiências, né, que participam com a gente. Dentro do nosso projeto culturais, que a gente tem as aulas de balé, as aulas de danças. Então, a gente tem síndrome de Down, a gente tem pessoas cadeirantes, a gente tem uma diversidade de pessoas com deficiência que participam das ações, né? Porque se a gente fala dessa bandeira, a gente precisa realmente colocar em prática dentro das nossas ações. Porque acho que uma das grandes preocupações que eu sempre falo para a nossa equipe não adianta a gente ter um discurso e na nossa prática a gente realmente não realizar aquilo que a gente se dispõe a fazer. Então, esse trabalho de inclusão é uma bandeira... Falar e não receber, exatamente, falar e não né? incluir na prática, né? Porque eu acredito muito, Renato, assim, como presidente de uma organização social, não é só porque a gente tem uma legislação que diz que a gente tem que incluir, que a gente tem que fazer. Mas eu acredito que todos nós merecemos um mundo mais digno, né? Todos nós devemos ter a oportunidade. Está na nossa Constituição, mas, acima de tudo, eu vejo sempre com um olhar de humanidade. Então, quando eu penso hoje em inclusão, eu penso sempre o seguinte, né? As pessoas que são ditas, entre aspas, como normais, é responsabilidade nossa abrir espaço para que as pessoas com deficiências elas tenham a oportunidade de ocupar os espaços. Porque, na maioria das vezes, fomos nós que atiramos desses espaços. Fomos nós que não a colocamos lá dentro. Porque, teoricamente, essas pessoas, nós, né, construído nessa construção social, nós trazíamos sempre a ideia de que essas pessoas não estavam aptas para realizar determinadas coisas, para participar, inclusive, dentro da educação, né? Por muito tempo isso foi separado, foi dividido, para que elas pudessem... eu tenho, por exemplo, né, uma grande referência, que é a editora que a gente trabalha lá, a editora... O que são esses livros que a gente viu aqui? Eles são livros que são construídos... O Mulheres Incríveis, Histórias Fascinantes, eu já falei um pouquinho aqui, mas a ideia é a gente trabalhar muito essa história de mulheres. Então, história de mulheres, por exemplo, eu lembro muito da minha adolescência, quando eu li a história da Cora Coralina, que eu fiquei encantada com a história dela, né? Eu fiquei fascinada com a história dela. Então, eu sou apaixonada por histórias, e eu acho que as histórias ela têm o poder de transformar a gente. E aí, quando a gente construiu o projeto, eu e a Valéria Vieira, a ideia era trazer para os livros mulheres que são consideradas anônimas. Dentro do livro eu tenho artistas, né, que participaram lá também, como a cantora, por exemplo, Juliana Lima. Eu tenho outras pessoas que trabalham lá com a gente, que têm um trabalho maravilhoso. Mas a ideia era unir histórias de mulheres comuns do dia a dia, mas essas histórias são escritas por elas. Então, elas que escrevem a sua própria história, porque eu acredito assim,
eu não posso falar sobre a sua história, você viveu a sua história. Então, a pessoa mais indicada para falar da sua história é você. Né? E aí a gente tem o Gotas de Amor, que foi também um outro livro que eu lancei o ano passado, esse mais especificamente voltado para a questão da saúde mental, que a gente fala sobre, aborda, no caso do livro, eu faço um relato ali dessa construção de como eu passei por um processo de depressão e consegui sair desse processo. Né? Então, a gente tem esse trabalho. E vocês dão esse apoio também à saúde mental? A gente tem trabalho psicológico dentro dos projetos. Né? Então, a gente tem psicólogas que participam junto com a gente e aí a gente oferece ali para as famílias ou para as atletas. A gente tem um trabalho muito mais forte hoje da saúde mental dentro do projeto do futebol feminino. Né? Nós tivemos também alguns projetos, alguns trabalhos feitos com pessoas da nossa equipe também, que estavam passando por questões de saúde mental, que a gente também trouxe o trabalho psicológico ali para fortalecer. Mas a gente, dentro das formações, dentro dos treinamentos que a gente faz, tanto com as famílias quanto com a nossa equipe, a gente sempre aborda isso bastante, porque hoje a gente sabe que isso é um processo que está aí, né, cada vez mais crescendo. Quando a gente fala, né, a gente fala muito do Setembro Amarelo, mas a gente tem que falar isso todos os dias. Né? E dentro das organizações sociais, quando a gente olha para a nossa equipe, a gente sabe que eles cuidam, mas a gente precisa cuidar deles também, para que eles possam também estar bem. Né? Qual que é o maior desafio de estar à frente de uma ONG que há 10 anos presta serviço e atendeu cerca de 100 mil pessoas? Eu acho que o nosso maior desafio hoje é a questão financeira. Porque dentro do trabalho do terceiro setor, a gente ainda tem uma visão errônea da sociedade. Por mais que a parte da sociedade, de quem participa dentro da organização social, acha o trabalho maravilhoso. Mas quem está fora, a gente ainda teve, até por um processo também que foi construído, de que, sabe aquela desconfiança de, será que isso é sério mesmo? Será que isso acontece? Né? Então, infelizmente, a sociedade ela ainda tem uma visão sobre isso. Né? Nós, brasileiros, na nossa cultura, a gente tem essa coisa do ajudar muito forte. Então, quando a gente desenvolve campanhas, como a gente fez no processo lá do Rio Grande do Sul, todo mundo quer ajudar. Na pandemia, a gente fez várias ações para levar kit de higiene para morador de rua, alimentação. Então, com o projeto social, o que eu descubro? Que as pessoas gostam de ajudar, mas às vezes elas não querem ser os agentes de transformação. O que é esse agente de transformação? É colocar a mão na massa. Então, eu vou ser a pessoa que eu vou lá arrecadar, eu vou ser a pessoa que eu vou organizar, eu vou ser a pessoa... Às vezes ela gosta de ajudar, mas ela fala assim, olha, eu passo para você, Márcio, e você cuida do resto. Né? Então, a organização social faz esse trabalho aí. Né? E de que forma uma casa legislativa, nós estamos aqui na Alesp, na Assembleia, maior parlamento da América Latina, de que forma que eles podem ajudar e se ajudam, ONGs e o terceiro setor? Hoje, pela Constituição, a gente tem as verbas parlamentares, né? Que são feitas através de editais, ou, muitas vezes, o próprio deputado ele pode fazer essa doação, né? Esse processo, mas não é tão simples, né? Porque, primeiro, que tem uma legislação que ela é muito burocrática, eu rigorosa. Falo muito, né? E tem que ser mesmo, eu concordo plenamente com isso. Então, tem todo esse processo. Então, hoje, por exemplo, uma organização social receber uma verba parlamentar, a primeira coisa que ela precisa ter, tem algumas certidões que são exigidas. E aí a gente encontra que são, às vezes, certidões municipais. E aí a gente encontra a parte difícil do outro lado, porque para você conseguir essas certidões também, dá um trabalho danado para você fazer. Né? Então, tem muita tem que parte... ter a transparência, isso, né? Isso. Tem muita parte burocrática que, às vezes, ele vai travando esse processo para que a verba chegue também. Mas, falando de participação de deputados, através das verbas parlamentares que chegam, né? Ou, muitas vezes, um próprio deputado ou deputada, eles podem apadrinhar uma organização social, porque isso também ajuda muito, né? Nesse processo que a gente faz. Então, depende, aí tem várias formas de contribuir, mas falando de forma legal mesmo, é através das verbas parlamentares. A gente tem as leis de incentivo também, que aí é um outro processo. Hoje, por exemplo, a entidade está com um projeto de lei de incentivo para 3 projetos que a gente tem. Um é para natação inclusiva, né? A gente tem o trabalho de natação inclusiva também, que é um dos nossos projetos, que a gente oferece atividades aquáticas
para bebês até 12 anos de idade. Então, pessoas com deficiências que participam, já estamos há 2 anos fazendo esse trabalho, né? Só que a gente tem uma demanda muito grande. E sem a verba, né, sem o recurso financeiro, a gente não consegue ampliar o atendimento, né? A gente não consegue dar conta da demanda que tem. E na prática ali, olha os vistos, vocês veem o progresso dessas crianças que passam por esse curso. Muito, por né? essas aulas de natação, principalmente inclusive. Os depoimentos que a gente recebe das mães, né? De como isso... porque geralmente as pessoas com deficiência que participam, na maioria das vezes a família participa junto. Porque a criança não tem autonomia ainda, né? Então, até que ela adquira essa autonomia, né? até que ela adquira isso, as famílias vão nos ajudando, né? Mas a gente tem essa demanda lá. São Bernardo tem, assim, no geral, a cidade em si, ela tem um trabalho muito bacana com a questão da inclusão, né? Eles têm vários espaços lá que oferecem. Na própria grade horária da Secretaria de Esporte, eles têm um trabalho lá que 10% das vagas são destinadas a pessoas com deficiência. Então, eles têm um olhar muito bacana para essa questão da inclusão, né? Mas a gente, enquanto entidade social, eu acho que o maior desafio hoje é a questão financeira, para a gente construir ali um trabalho. Porque o que acontece muitas vezes na organização? Por exemplo, a gente teve o projeto Sinais. A gente ficou 2 anos com o projeto Sinais. Mas acabou o projeto, o recurso acaba. E aí, ou você municipaliza, ou você tenta outras formas de angariar. A gente conseguiu manter algumas atividades, não conseguimos manter o projeto todo. O que a gente tem feito são os cursos de Libras, né, para a gente trabalhar, porque a gente percebeu, por exemplo, durante o curso ele foi criado, o projeto Sinais ele veio com essa ideia da gente colocar ali a linguagem de Libras para as pessoas surdas e pessoas não surdas, né, pessoas ouvintes. Só que a gente tinha muitas pessoas surdas participando e poucos ouvintes. E aí me veio um questionamento junto com a equipe lá, que nós começamos a dialogar e refletir sobre isso, né? Tá, a gente tem uma linguagem, né? A linguagem de Libras, que é a linguagem brasileira de sinais, né? Que a gente tem. Mas a gente pensa o seguinte: a gente, entre aspas, né? Alfabetiza os surdos, mas a gente não se alfabetiza. Então, por exemplo, eu aprendi poucas coisas, né? Estou aprendendo, mas eu sei muito pouco. Mas do que adianta, por exemplo, se a gente está falando de inclusão, do que adianta o surdo aprender a linguagem de sinais se nós não aprendemos? Como é que ele vai se comunicar comigo e com você, por exemplo, no mercado, quando a gente chega, ou em um determinado espaço da rua? Então, a gente precisa mudar também esse olhar da sociedade de que a linguagem de sinais ela é para todas as pessoas, né? Nós também temos que aprender, porque incluir é isso, a gente também entrar no mundo do outro para a gente entender como que funciona, né? Porque, mas eles se comunicam entre as pessoas surdas, né? Tem vários trabalhos de pessoas surdas, né? Enfim. Mas é importante também a gente trazer isso para a sociedade, né? Exatamente. Agora, rapidamente, nós já estamos indo para o final do terceiro setor, simplesmente voou. Vocês também dão um curso de voluntários, porque uma ONG nada mais é e não vive sem voluntários. Como é que é esse curso e como é que é a participação? Nós temos, anualmente, a gente faz 2 cursos, né, de voluntários. Hoje a gente tem, por exemplo, o projeto ACAF, projeto de Academia de Futebol Feminino. Nós temos hoje 40 voluntários, entre pais, mães, treinadores, professores, né, a gente que faz parte, porque ele é um projeto, não tem recurso financeiro, mas os cursos eles acontecem no primeiro semestre e no segundo semestre. Então, a gente dá uma formação para essas pessoas, porque às vezes a pessoa acha que trabalhar com voluntário, eu vou lá quando dá, Sim. Né? Se der, precisa ser disciplinado, né? Então, assim, a gente faz toda essa formação para as pessoas entenderem a responsabilidade e a grandeza do trabalho que é esse trabalho que a gente faz, né? Então, a gente realiza esses cursos semestralmente e assim tem sido bem bacana, porque hoje na instituição a gente tem um grupo de mais ou menos 50 pessoas que participam lá do nosso voluntário lá. Para encerrar, quantos funcionários vocês têm? Eu gostaria que você fizesse um convite para as doações também. A gente tem hoje, né, no projeto, 48 pessoas que atuam diretamente nos diversos projetos, né? E que são pessoas da nossa equipe, desde administrativa, são funcionários. São os funcionários que atuam lá na instituição, né? E para quem quiser doar, a gente tem várias formas de doação, né? A gente recebe, por exemplo, doações de cesta básica para as famílias, né? Mas quem quiser doar financeiramente, a gente tem
o nosso Pix que a gente faz lá, né? Tá no site, né? No site, nas redes sociais lá, você tem a oportunidade de doar. E se você não quiser doar financeiramente ou com materiais físicos, você pode doar o seu trabalho também de forma voluntária, que será muito bem-vindo, né? Para participar. Márcia Dantas, muito obrigada pela sua participação aqui no Terceiro Setor da Rede Alesp. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer, viu? Muito obrigada. Nós conversamos aqui com a Márcia Dantas, que é fundadora e presidente da AIDEAL. Siga a entidade no Instagram, @aideal associação tudo junto, associacão tudo junto, e no site aideal.org.br. Lá você pode ser um sócio do bem, apoiando e mudando o curso de vida de muitas pessoas. Toda semana, um convidado que faz a diferença na vida da sociedade, aqui no Terceiro Setor da Rede Alesp. Muito obrigada pela sua audiência.